Olá, pessoas! Eu sou a Lid e você está no Estrangeirismos. Aqui eu comento livros e experiências de escrita sob o olhar de quem vive e lê entre culturas. Hoje eu trouxe as minhas leituras de abril, que visualmente vai ser muito mais leve do que as leituras de março, porque eu li 3 livros no Kindle e só um na edição física. Eu sei que o cenário está um pouco chato comparado com o do vídeo anterior, mas eu ainda não resolvi a questão da luz naquele espaço, assim. Eu acho que é o espaço da minha casa onde eu tenho menos luz. É onde tá a minha estante. E como a minha ideia é basicamente sentar aqui e conversar, a gente tem que deixar as coisas da forma mais simples possíveis, certo? Então vamos lá. Foco no que interessa, que são os livros. A minha primeira leitura de abril foi Berg, da Anne Quinn. No Brasil, ele saiu pela editora DBA e a tradução foi da Gisele Eberspacher. Não, vocês vão, assim, rir da minha cara toda vez que eu tentar pronunciar um nome, um sobrenome aqui, faz parte, viu. E neste livro, nós acompanhamos Alistair Berg, ou melhor, Grebe. Ele acaba de mudar o seu nome e ele partiu para uma cidade litorânea, a gente não sabe que cidade é essa, não tem nenhum nome citado, com o intuito de assassinar o próprio pai. E aí ele chega lá, descobre que esse pai tem uma amante, e ele acaba se envolvendo com ela. Esse é um desses livros, eu sei, assim, que parece muito simplista dizer isso, mas ele de fato entra nessa categoria muito boa de livros que quanto menos você souber antes de ler, melhor. Porque assim, eu realmente não estava esperando nada do que eu encontrei por aqui. Sendo bem honesta, não foi um livro fácil de engatar, eu demorei um pouco pra entrar nessa pira desse personagem, né, do Greb. Porque é um romance experimental, super fragmentado e a autora ela vai explorar, assim, tudo que você puder pensar como tema, todos os desgraçamentos causados por relações familiares segregadas, né, então você tem esse fruto de um relacionamento que não deu certo, né, a mãe dele não vive com o pai e aparentemente tem alguma rusga ali mal resolvida, porque, enfim, ele quer assassinar o pai dele, não é mesmo? Ela também vai trazer crise de identidade, violência e até alguns questionamentos sobre a sexualidade, né, desse personagem. Foi um livro bem interessante? Foi. Eu acho que eu não estava na vibe dele, eu teria aproveitado melhor se eu tivesse entrado na pira, sabe? Mas é um livro bom e muito interessante, então eu vou deixar essa recomendação. Saiu pela DBA, como eu disse. E o próximo foi Bread of Angels, da Patti Smith. Quem me acompanha lá no Lide com Riscos já deve ter visto um vídeo falando sobre o Bread of Angels, porque eu fiz um comentário sobre como estava a leitura até então. Eu estava para acabar já, né? Eu fui meio danada, podia ter esperado e feito um vídeo inteiro só sobre ele, mas talvez eu faça. E esse aqui é um livro sobre memórias, então ele vai percorrer vários momentos da vida da artista. Vai falar sobre a infância dela, como é que foi crescer numa casa com mais 3 irmãos, vai falar um pouco da relação dela com o pai e com a mãe, como que ela se descobriu e se entendeu como artista, como foi ter uma carreira, ser artista, como foi deixar tudo isso pra trás, ela passa a questionar a própria fé também, ela conta como foi essa vida conjugal, né, morando só com o marido ali no meio do nada no Detroit, e depois tendo filhos, como é que foi essa retomada pro mercado da música, e o luto. O livro vai se encerrar meio que nesse luto e nessa reflexão do "e agora", né, o que que eu vou fazer daqui pra frente. E aí é um livro muito melancólico e que mexeu muito comigo, com o meu lado artista, sabe, porque ela fala muito dessa conexão que é quase sem explicação, sabe, meio mística, meio misteriosa, que ela tem com a arte, como que isso se desenvolve, é muito bonito. E eu sinto pelas palavras dela que não só a música, que ela vai falar bastante sobre o processo dela de escrita também, ela consegue se conectar de uma forma muito íntima com ela mesma,
mas também lidar com essas questões que são muito duras, né, como, por exemplo, o luto. Porque aqui bom, quem conhece um pouco da história da Patti Smith também já deve saber, mas ela perdeu o marido, o irmão e o pai num intervalo de tempo muito curto, e depois ela ainda vai perder mais um monte de gente que acaba falecendo, então, assim, é um puta baque, né, pra ela que tá vivendo uma vida feliz, que tá bem resolvida, e daí de repente tem que lidar com esse luto imenso. E enfim, eu gosto muito da Patti Smith, eu acho que é uma das autoras que eu mais gosto de ler, principalmente em inglês. Eu só li Só Garotos, antes deixa aqui, e quero ler os outros dela também, mas fica essa recomendação, ele acabou de sair inclusive, saiu pela Random House, na edição que eu tenho aqui, e no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, com o mesmo título, Pão dos Anjos. A minha terceira leitura de abril foi Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano, autora carioca. Poesia, pra mim, é sempre maravilhoso. Eu nem acredito que teve um momento na minha vida em que eu tive medo de ler poesia, porque eu achava que eu não ia entender. Sendo que, é algo muito emocional, assim, você lê e você entende porque ele vai bater em você de alguma forma. E nesse caso em particular, ele bate, assim, com bastante força. A Bruna nasceu na periferia do Rio de Janeiro, no complexo do Senador Camará, e ela estudou letras na UERJ, se eu não me engano, fez um mestrado também em literatura, e eu acho que ela traz aqui, claro, não conversei com a Bruna, acho que ouvi alguns podcasts, vi alguns vídeos, né, falando sobre esse livro, mas ela cresceu, né, na periferia e ela traz muito da realidade do que ela viu nas ruas do lugar onde ela nasceu, e também do que ela observava dentro de casa, né, as relações familiares, né, aquele assunto que a gente adora. Quem me conhece minimamente sabe que eu amo uma treta familiar, mas aqui ela tá permeada pela realidade da periferia. Então, esse livro tem uma, 2, 3, 4, 5 partes, que é Longe, Coisa de Família, Urubus, etc., Desastres Naturais. Essa parte, assim, chorei durante toda a leitura dessa parte. E por último, Suportar Tudo Isso. Então, assim, ele é um livro de desconfortos. A Bruna, ela é muito realista, sem rodeios. Ela tá concentrada em mostrar as coisas como elas são. E esse livro, ele me faz pensar bastante nessa coisa que é muito comum na sociedade brasileira de, se eu não falar sobre é como se não existisse. Então, a gente tem a consciência do que está errado, das coisas que não funcionam na nossa sociedade, da falta de distribuição igual, né, de renda, de tudo. E a gente prefere varrer para o tapete, porque se isso não te afeta, por que que eu vou me engajar nisso, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal que ela traz aqui pra gente. E quando ela diz ninguém quis ver, parte muito dessa perspectiva, né, de que a gente prefere fechar os olhos do que assumir que a gente sabe o que acontece e fazer algo sobre isso. Como poesia, às vezes é um pouco difícil, né, de você ter uma concretude do que você tá apresentando, eu vou ler um dos primeiros poemas pra vocês, só assim, porque ele já dá muito bem o tom da escrita da Bruna Mitrano, e é muito bonito. É muito triste, mas também é muito bonito. Vamos lá. A 70 quilômetros do mar. Moro a 70 quilômetros do mar. Moro a 2 horas e meia do mar. Moro a 2 ônibus ou 24 estações de trem e 11 estações de metrô do mar. Moro a tanta preguiça de ir até o mar. Mas todo dia piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho. E lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. Eu não esqueço. Que moro onde não escolhi, que moro onde posso morar, e às vezes é madrugada e faz silêncio. Às vezes é madrugada e durmo ouvindo o barulho da água, do valão diante da minha casa. E acordo com a boca salgada, nos olhos, 2 montes de areia. Ela é muito boa. Eu queria ler mais 50 pra vocês, mas leiam, Bruna Mitrano. Minha última leitura, na verdade, foi uma releitura, Massaranduba, do autor baiano Abbas, que ganhou na categoria Conto o prêmio Sesc em 2025. Eu não vou me prolongar sobre ele, porque esse livro vai ser o tema de uma das edições da newsletter, e eu vou juntar as duas coisas. Eu vou fazer um texto sobre Massaranduba e vai ter um vídeo inteiro só falando sobre ele. Isso veio de uma necessidade pessoal, de falar um pouco mais sobre livros de contos, porque eu sinto às vezes que as pessoas têm um pouco de
preguiça de conto, talvez porque não consigam engajar muito, né, são histórias curtas que se encerram ali, aí já passa para outra, mas eu acho que é um gênero muito legal, principalmente para quem tem esse desejo de desenvolver o hábito de leitura, justamente por serem histórias curtas, né, então você consegue se inserir naquele universo rapidamente, na duração curta, né, de um conto, e de ter esses vários universos dentro de uma coletânea, né, de contos. E é mais fácil você falar sobre um livro de contos falando só sobre ele e não num resumo de quais foram as leituras do mês, não é mesmo? Mas eu gosto muito da escrita do Abbas, eu sou meio suspeita porque nós fizemos o curso a oficina de escrita criativa do Marcelino Freire juntos, no ano passado, e eu vi esse livro nascer, e eu acho isso tão surreal de ter visto, aliás, o livro e um escritor nascerem, né, muito único. E ele vai falar sobre Massaranduba, que é a região onde ele cresceu, no na periferia da Bahia. Gente, olha só, tem aí uma conexão entre Bruna Mitrano e Abbas. Aliás, eu acho que funcionaria muito colocar os 2 pra conversarem. Vamos pensar sobre isso, mas os livros eles de certa forma dialogam também, porque tem temas que aparecem nos poemas da Bruna Mitrano, que aparecem também nos contos do Abbas, porque o cotidiano da periferia, ele é barulhento, ele é caótico, mas ele tem pessoas reais que estão ali, que estão vivendo, que estão passando por dificuldade, que estão curtindo a vida também. Enfim, é muito cru, muito realista, mas também é tão bonito. E aí eu vou puxar uma coisa que o Abbas já comentou também, que para ele literatura é festa, e Massaranduba para mim é isso, ele é uma festa, onde vão acontecer muitas coisas, vão ter muitos personagens, e você sem dúvidas vai se envolver com todos eles em alguma medida. Sendo uma coletânea de contos, sempre tem um conto que você gosta mais, um outro que você gosta menos, normal, mas acho que é muito difícil não guardar esses personagens de alguma forma com vocês. Então, venham comigo para o próximo vídeo que eu vou falar só de Massaranduba, vou comentar mais sobre os contos, mas eu posso dizer por agora que o meu favorito, ou um dos meus favoritos, é Sangue e Mulher. Ai, deixa eu mostrar a capa de novo, eu mal mostrei o livro. Eu coloquei ele aqui no Kindle para poder mostrar para vocês e deixei aqui do lado. E Sangue e Mulher, ele vai contar a história de 3 amigas que cresceram juntas e elas fazem um pacto de sangue, né, quando elas são crianças ainda. E o conto, ele fecha com a filha de uma dessas meninas, machucando o joelho, e aí a amiga vai lá ajudar essa criança com o joelho ralado sangrando. Cara, ele é muito bom. Foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações, análises, que vocês estejam gostando do canal também, do que eu tenho trazido pra cá. Se tiver algum tema que vocês gostariam que eu comentasse aqui, se tem um desses 4 livros que merecem um vídeo resenha completo, que vocês queriam saber mais sobre, é só dizer que eu dou um jeito, tá bom? Até a próxima.